A gente é tá aqui pra trocar mesmo. é isso, é uma pergunta legítima, dúvida na verdade. Eh, Você pega essa a gente falou sobre que tinha toda uma história pregressa ao metia um pregressa pra parecer mais culto, se ligou, né. Pregressa ao Gostei da palavra, essa palavra pregressa aí, né. ao período de escravização ali, principalmente na época Uhum, colonial, essas coisas ali. uhum. Eh Quando houve esse rompimento e houve essa mercantilização que teve, todo mundo conhece tudo mais e pronto, ficou, marcado na história, o Brasil também ficou muito marcado com isso. Quando, vamos dizer assim, foi abolido a escravatura, por que que essa história ela se manteve? Você acha que qual foi qual foi a vantagem do sistema de continuar vendendo essa história, já que não precisava mais escravizar ninguém, digamos assim? Entendi. Cara, pra explicar isso eu vou fazer esse apanhado histórico, do racismo como um elemento essencial para a construção do capitalismo moderno, né, a começar pelo século XVI, né, com o início dos projetos de colonização, da plantation. Eh, Tem aqui alguns elementos interessantes para a gente observar. Um deles você já citou. Eh, Inicialmente, a colonização, para justificar a escravidão, para legitimar a escravidão, o principal argumento que é utilizado é um argumento religioso, né. A gente está falando aí do século XVI, a gente está falando de uma sociedade cuja as possibilidades de reflexão são limitadas, em especial pelo poder da igreja. E aí o mito que vai justificar a escravidão, ele é o mito de Cã, um dos filhos de Noé. Noé teria tido 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Eh, e o Cã teria sido filho, a muito grosso modo, né, teria sido filho que teria sido amaldiçoado pelo pai à servidão eterna. Depois do dilúvio, o Cã teria sido o filho que teria ido para o continente Noé africano, bebeu um e a monte. marca isso aí, Noé teria bebido pra caramba, tirou a roupa, e o Cã teria rido da nudez do pai. O que é uma coisa muito estranha, né, porque Uhum. imagina, tu ri da nudez do outro e o cara te amaldiçoa à servidão eterna. Eu acho isso é um pouco desproporcional, né. Noé estava Eu doidão, pô. é, só que tem um outro lado dessa história, a gente tá falando de Antigo Testamento, as coisas eram um pouco mais pesadas, né. Aham. Qual era a missão de Noé e sua família depois do dilúvio? Repovoar a terra, Como se repovoa a terra? se multiplicando. Se multiplicando a partir de relações sexuais, Sim, que necessariamente vão passar pela linhagem familiar, né. sim, sim. Cã teria sido o único filho de Noé a se negar a fazer parte disso. Ok. O que, na minha opinião, faz muito mais sentido de ser punido, tanto sendo Cã quanto os seus descendentes à servidão eterna, você entende? Não é como se eu roubei uma galinha, agora vou ter que pagar uma baleia, não faz sentido isso, né. Por que que a minha descendência seria amaldiçoada? Porque não faz parte da linhagem sanguínea, do incesto, Ah, ok. necessário para se povoar a terra. Entende como faz mais Sim, sentido sim, isso? sim, sim, Que é uma sim, história sim. de que o Noé bebeu, tirou a roupa e o Cã riu da nudez do pai, sacou? E aí foi Uhum. amaldiçoado ele e toda a sua descendência à servidão eterna. Enfim, eh, f a gente vai avançando 3 séculos, né, 2 séculos e meio, até o período do iluminismo. O iluminismo, a gente sabe, é o processo, né, que se dá a partir lá da Europa, em que se vai haver o questionamento de toda uma tradição cristã de mundo. Inclusive, o iluminismo vai dando início ao pensar filosófico de uma sociedade moderna, né, pautada por elementos outros que não a monarquia ou o antigo regime e as explicações religiosas de mundo. No entanto, a máquina capitalista da produção,
em especial oprimindo a mão de obra de trabalhadores negros sequestrados, permanece sendo essencial para a construção desse mundo moderno, já que essa modernidade toda lá no século XVIII, ela vai ser sustentada financeiramente, economicamente, com a exploração dos recursos naturais que vêm das colônias. Esse é um dos motivos pelos quais é realizado a Revolução Francesa, mas a nova sociedade que se cria segue aliada aos antigos processos de escravização. Aí todo mundo fala dos jacobinos negros lá na Revolução do Haiti, né? Eu gosto de diferenciar muito os jacobinos negros lutando por liberdade dos jacobinos franceses lutando pela garantia e permanência da escravidão, né? São dois contrapontos muito interessantes e importantes de se pautar. Nesse mundo moderno, que está questionando todas as explicações religiosas do mundo, qual é agora a justificativa que eu vou ter para continuar? De que maneira eu vou justificar a permanência da opressão da população negra mundo afora? A permanência do sequestro, a permanência do trabalho e da mão de obra escravizada forçada, né? Agora, alguns autores que partem da filosofia vão explicar isso a partir de uma suposta racionalidade, e um determinismo biológico, dizendo que, Vai na ser aquela galera que verdade, vai. É isso, né? Do evolução, são evolucionismo, isso aí. evolucionistas, né? Eu Isso esqueci o aí. nome É Darwin, Charles evolucionista Darwin. mesmo? Não, mas eu É, esqueci o nome daquela corrente filosófica que vai. Que tinha maior galera também no Brasil, que era uma linha de pensamento que vai depois cair no a bigodinho eugenia. lá da Alemanha. É, Eugenia, a isso, é isso, é eugenia, a isso. eugenia, exatamente. A eugenia surge, na verdade, com os discursos sobre a superioridade das raças que surgem do determinismo biológico. E aí você tem dois veios importantes aí, que é um falando sobre cultura especificamente, e aí um dos caras que vai usar pela primeira vez o conceito de cultura para se referir às diferentes práticas de produções dos povos, né? Chama-se Edward Taylor. Esse cara vai explicar como pela cultura existe uma superioridade do homem branco europeu, dizendo que há um processo evolutivo também entre as culturas. Olha o evolucionismo voltando aí. Agora, não só para explicar grupos de animais e vegetais, mas também que eles se adaptam melhor, mas também aos grupos humanos. Como os grupos humanos se adaptam melhor? Nessa linha evolutiva, eu partiria da selvageria, passando pela barbárie até chegar à civilização. Uhum. Evidentemente que os europeus seriam civilizados, que os africanos seriam os selvagens. No meio do caminho, no meio termo aí, ainda tem os asiáticos, e como os brancos foram à Ásia e não conseguiram explicar, não conseguiram chamar eles de selvagens por verem as construções físicas e o nível de organização social das diferentes sociedades asiáticas, tipo, os caras viram lá a muralha da China e disseram assim, pô, agora a gente não tem como chamar esses Não, caras de enquanto tudo isso selvagens. que a gente falou tá acontecendo, a China tá nem aí. Aham. Se a gente for falar de China, a Nem gente vai ficar mais aí, 3 horas aqui. nem aí. E aí eles vão dizer assim, não, esses caras são o quê? São bárbaros, também não são iguais a nós, são bárbaros. E aí o veio da cultura Você vai pega isso no Império justificar. Romano também. O Império Romano fazia isso. Uhum, exatamente. Apesar de o Império Romano ter uma característica específica, que é a da assimilação cultural, né? Que o Império Romano ele não vai dominar ele vai dominar militarmente, mas vai permitir determinadas culturas a florescerem sob o reinado Ah, do sim, Império Romano. mas eu digo assim, É, eles chamavam os outros povos de bárbaros. ah, Tipo assim, quem de não era bárbaros, romano, exatamente. ou seja, a questão Exatamente. cultural, era isso que eu quis É, trazer. isso, perfeito. E aí, por um lado, você tem o debate da cultura, e por outro lado, tem o debate do determinismo biológico, que é o que vão se tornando as teorias da eugenia, que você muito bem citou, que inclusive chegam ao Brasil. É, Esse é um corte do podcast Pai da Eva. Deixa o seu like, compartilha, segue a gente. Segue a gente também no canal oficial. O link tá aqui na descrição. Valeu!